Bom, então vamos falar. A gente ia falar da juíza americana, a Jackson, que está passando por sabatina lá no Senado, e ela está sendo questionada exatamente por dar sentenças bem lenientes, bem leves, né? Inclusive para criminosos envolvidos com pedofilia, né? Com crimes sexuais. E isso acontece também aqui no Brasil, né? Juízes que protegem criminosos. Isso soa muito familiar para todos nós, né? Aqui no Brasil, o maior beneficiário da leniência do judiciário em todos os tempos é o ex-presidiário Lula. E ele caminha para uma parceria com o Geraldo Alckmin. Que decepção, né? Que deve ser o vice do Lula. É o Teatro das Tesouras, em todo o seu esplendor. Vamos ver um vídeo. Não temos o vídeo? Do you regret it? I don't remember whether it was distribution or possession. In It was the law, both. Do you regret it? in the law, there are different crimes that people commit Judge, you in gave this him 3 area. months. My question is, do you regret it or not? Senator, Esse vídeo aí, esse vídeo que estava rodando I era regret da Jackson, is da that in a juíza lá, hearing que é um comentário da Ana, falar um pouquinho sobre a sabatina. Eu estava me referindo ao vídeo do Alckmin. Vou passar para você, Consta, porque é aquela velha história, né? O Teatro das Tesouras. Quantas pessoas votaram no PSDB acreditando que votavam no partido que faria oposição ao PT? Na verdade, PT e PSDB são partidos com origens diferentes, um com uma origem sindical, outro com uma origem acadêmica, mas, no fim das contas, Consta, são partidos de esquerda. Você não se surpreende com essa aproximação de Lula com Alckmin? Eu me surpreendo, porque trabalhei por 6 meses com Alckmin e tendo ouvido tudo o que ele disse, né, é complicado da gente entender essa união, Consta. Não, na verdade eu acho que o Alckmin mais se revelou do que qualquer coisa, né? Os tucanos sempre foram próximos do PT, sempre foram petistas com terno e gravata e perfume francês, né? Mas na essência mesmo eles adoravam essa dança das tesouras, essa estratégia das tesouras para simular uma grande oposição, onde na verdade existem divergências pontuais, mas é tudo dentro da esquerda. São os 50 tons de vermelho, né? Então quando o Alckmin, que era um tucano tido como um dos mais conservadores, quando ele faz um movimento desses, ele mostra primeiro que só quer saber de poder, ele não tem apreço à ética, porque ele mesmo sabe que o Lula é um ladrão que quer voltar à cena do crime. Segundo, ele mostra aquilo que o Alexandre Garcia também constatou na coluna da Gazeta essa semana, de que os petistas e os tucanos sempre foram parecidos mesmo. Mas eu não queria deixar passar em branco a questão da Jackson, não. Foi tema da minha coluna para a Revista Oeste dessa semana, né? Essa sabatina, ela foi muito importante, porque nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos uma coisa também preocupante, né? A radicalização da esquerda americana. Vamos usar como gancho essa discussão do Alckmin com Lula. Aqui, o Partido Democrata sempre foi uma espécie de PSDB. Eram os tucanos. Tanto que na imprensa brasileira as pessoas falavam que não existia esquerda nos Estados Unidos, porque achava que tucano não é esquerda. Hoje nós estamos vendo o PSOL/PT cada vez mais assumindo o Partido Democrata. Essa indicação do presidente Biden para a Suprema Corte é reveladora disso. Quem é a Ketanji Jackson, né? Bom, minoria em todos os aspectos, né? A primeira mulher negra para a Suprema Corte. O Bush indicou um negro, mas como ele era conservador, a mídia não fez esse barulho todo, pelo contrário, condenou a indicação. Agora estão batendo bumbo. Primeira mulher negra. Só tem um pequeno problema. Ela não consegue sequer definir o que é uma mulher. Perguntaram isso a ela. Ela falou, eu não sou especialista em biologia, em anatomia. Isso virou até meme, né? Nos Estados Unidos, a turma numa chuva torrencial, falando, está chovendo, não posso dizer direito, não sou meteorologista, e coisas assim, né? Então é ridículo, eu não consegui definir o que é mulher, porque isso vai ser provocado na Suprema Corte, porque tem pautas ligadas a isso que vai cair lá. E ela não quis se comprometer em relação a uma coisa tão óbvia, tão banal e trivial. Além disso, teve essa sabatina desse senador, que pegou decisões dela como juíza, né, distrital, onde ela, em várias ocasiões, não foi uma ou duas, só no caso de pedofilia, e pornografia infantil, foram mais de 7 decisões que ela decidiu abaixo das diretrizes federais. É via de regra nos Estados Unidos muito comum que o juiz siga as diretrizes federais. Ela fez em várias ocasiões punições menores do que
previa a diretriz federal, sempre para suavizar para cima de bandidos, marginais, pedófilos e gente com pornografia infantil. Nesse caso, ela usou uma argumentação muito estranha, de que hoje em dia a pornografia vem por meio da internet, não é mais por correio como era no passado, quando a lei foi feita. Então a quantidade não tem mais esse peso todo, porque na internet é muito fácil o acesso à quantidade, sendo que a lei existe justamente para desinibir a quantidade, porque a quantidade importa. Todo mundo sabe que quanto mais intenso um crime, maior deve ser a punição. Então ela deu um malabarismo lógico ali para aliviar a barra de gente cometendo crime de pornografia infantil nas redes. Então é uma coisa escandalosa, né? Aqui nos Estados Unidos está tendo que falar isso. Vários sites, vários comentaristas mais conservadores chocados com a indicação, porque o Partido Democrata não quer parecer muito leniente com crime, né, justamente no ano eleitoral, midterms, porque as cidades todas democratas estão com taxa de criminalidade estourando. Então eles estão preocupados com essa narrativa, com essa imagem. E aí vai lá o Joe Biden, indica para a Suprema Corte uma figura que preenche todos os quesitos de minoria, né, mas que fala manso demais com o marginal. Isso não está pegando nada bem aqui. Eu me lembro bem, consta de uma sentença da Ketanji Jackson, essa juíza que está em sabatina aí, que ela condenou um pedófilo, um criminoso envolvido com pedofilia, a 3 meses de prisão, quando a pena mínima base seria de 18 meses, de 1 ano e meio. Então ela reduziu para 3 meses uma pena. Mas a gente já está no ponto, eu acho, com o vídeo do Geraldo Alckmin, que está aí surgindo como candidato a vice na chapa do Lula. Vamos ver. Quero cumprimentar, Carlos Siqueira, o PSB, pela decisão de apoiar o presidente Lula para presidente da República. É ele. Nós temos que ter os olhos abertos, para enxergar, a humildade para entender que ele é hoje aquele que melhor reflete, interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Aliás, ele representa a própria democracia, porque ele é fruto da democracia. Mas, Fiuza, até ontem, para o Alckmin, o Lula era um criminoso querendo voltar à cena do crime, né? Então, coisa, em dias, tudo muda. Exato, Lacombe, ele e a ênfase dele, né? Ele, né, ali convicto, né? Fabricando uma convicção. Acho que o Alckmin nesse momento ele se mostra uma garganta de conveniência, né? De forma patética, isso é patético, né? Não tem nem muito o que dizer. É um homem se apequenando, se aviltando, se prestando a um papelão, o que ele sabe que é, né? Ele mesmo já disse. E a gente está numa fase, Lacombe, que está na hora da gente parar de ficar explicando o que já está explicado, né? As pessoas têm que olhar para o lado e acreditar, né, no que vem, até quando é a impostura, como nesse caso. E aí, só para completar o comentário anterior sobre o fato de que eu acho que a sociedade brasileira, né, a resultante dela hoje é cúmplice dos desmandos do STF, e o exemplo é muito simples, né? Tudo bem, nós estamos aqui fazendo um tipo de crítica, mas eu citei um desembargador. Quando a Ana tiver com o problema técnico dela resolvido, ela pode trazer as palavras exatas, mas eu lembro bem qual era a postura dele. Ele estava usando o cargo público dele e não um espaço pessoal para dizer que a conduta do Supremo Tribunal Federal não estava correta, estava politizada. Eu garanto a você que se isso foi um desembargador e tem uma voz aqui e outra ali, eu garanto a você que se procuradores, juízes, desembargadores, jornalistas, artistas, empresários, cadê os empresários? Né? É isso, a gente está falando da Anitta como empresária. A Anitta é aquele estilo ali de onde a cartilha diz que ela vai se expandir, ela vai.
Agora, onde é que estão os empresários, esses que são, né, que têm aquela estampa de grandes brasileiros? Tem muitos que se apresentam assim, e eu já vi muitos que, de fato, significaram isso. Onde eles estão? Para o meu gosto, humildemente, eles estão transigindo com esse STF. Fala-se a boca pequena. Eu ouço. O STF, mas não é isso. Não é isso que tem que ser feito. A imprensa, como assinalou muito bem o Constantino, né? Essa imprensa virou consórcio e ela está fazendo um ativo mercadológico, vocês não tenham dúvida. Eu sempre cito esse paralelo e o pessoal fica um pouco chateado, mas na época do Temer foi a mesma coisa, era o fora Temer, era o ativo dos oportunistas de plantão. O problema não é o Bolsonaro e nem é ideológico. Né? O problema é esse truque, você vai inventar que você está num clubinho virtuoso e que do outro lado é todo mundo mal. E quem entra nesse papo de que tem um lado que é todo mundo bom e tem o outro lado que é todo mundo mal, né, que é um jeito meio binário de ver o mundo, vai sancionar isso sempre. Porque aí você vai começar a discutir política sanitária falsa, travestida para controle. Ah, não, mas isso é porque é do grupo dos visigodos. Nós somos dos ostrogodos. No que você coloca a ideia, né, de que tem um clube, ou que tem um clube, não no caso um partido, ou uma corrente filosófica, né, que é o demarcador, você já perdeu, porque você perdeu a oportunidade de discutir um crime. Ah, não, mas é porque esse crime foi cometido porque ele é típico da esquerda, aí você já perdeu. Que do outro lado tem o cara que tem a história prontinha para dizer, não, a reação a isso fingindo que é um crime é típico da direita. E não adianta, não tem para onde correr. Você vê o próprio bolsonarismo, né? Está ali um presidente tentando fazer um governo, montou um primeiro escalão técnico. Eu acho que a gente tem que olhar para isso. Operacional, com resultados, né? Em outras áreas também negativo, enfim, as coisas como elas são. Aí o que acontece? Mas o aspecto positivo de um governo, que é o que deveria interessar a todos, porque eu não quero esse papo de sociologia de bar. Eu não quero fazer álbum de figurinha, de ideologia. Não é a minha. E eu acho que não é a da maioria das pessoas que trabalham, ralam e não querem o Estado sugando o seu pescoço. Aí o que acontece? Quando vai para o governo uma agenda que é mal ou bem liberal, né, que tem reforma da Previdência, que tem boas reformas de infraestrutura com privatização, que consegue atender os desfavorecidos no momento de uma pandemia, de uma crise, fecham os olhos. E até aqueles que por exemplo, vou citar nominalmente aqui o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Esse era um que estava ali, digamos, supostamente numa ala mais política do governo, então ele seria a direita pura, que está lá com o Bolsonaro, não sei o quê. Ele saiu do governo, na primeira oportunidade, ele está detonando o Bolsonaro. Não porque a viagem do Bolsonaro à Rússia significa isso, quer dizer aquilo. Eu vou te falar, assim, eu não confio nesse tipo de credencial. Então é a direita do B, a direita do C, não me interessa. Então, assim, para mim, esses rótulos, onde tem uma doutrina firme que os estudiosos reconhecem e tal, pode ser que tenha consistência. Mas nessa conversa, do jeito que a gente está, com a Anitta no meio, não dá. E aí, para concluir, então, esse negócio do Alckmin com Lula, eu acho também pobre e limitado você querer fazer uma teoria sobre partidos. Os partidos são uma geleia. Não dá para você pegar assim, não, esse partido significa isso, o projeto tal de poder, tal. Isso não existe, desculpem. Desculpem aqueles que se entretêm com isso, que apresentam, dão palestras. Não existe isso na vida real. O que é o PSDB? Bom, o Alckmin era, como já disse Constantino, o Alckmin era o conservador do PSDB,
até religiosamente falando. O Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, que se diz um conservador de direita, foi o braço direito do Alckmin um tempão. E o PSDB, de certa maneira, não é o PSDB. E aí eu tenho que fazer assim, aquele grupo que estava lá, que tinha o Geraldo Alckmin, que vinha da linhagem do Mário Covas, etc. e tal, tem um trabalho significativo na recuperação das finanças do Estado de São Paulo. O que eu posso fazer? Isso é de esquerda ou é de direita? Isso era mais associado à direita. Responsabilidade fiscal e manter os parasitas do petismo fora da máquina. Eles fizeram isso um tempão lá, desculpe. Fizeram isso um tempão no Palácio do Planalto. Não, mas o Fernando Henrique estava preparando para o Lula. Isso não é fato, gente. Isso não é verdade. Na época do Plano Real, o que era reconhecível como diretriz macroeconômica do Plano Real estava toda na cartilha da direita, neoliberal, que voltou agora no Chile. O Fernando Henrique tinha como aliado político o Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, caricatura da direita. Ou seja, o que era aquilo? Na verdade, era uma agenda pragmática, positiva para o país, que estava sendo tocada por pessoas. Eram os tucanos. Também não vou dizer que eram os tucanos não entendiam direito o plano. Os partidos não são. O que eu quero dizer, Lacombe, é o seguinte, é muita pista falsa nos partidos e nos conceitos. A gente tem que olhar quem fez o quê em cada momento. O Alckmin, em determinado momento, pode ter sido bom no aspecto da questão fiscal em São Paulo? Pode. E aí o Alckmin resolveu virar o fio, fazer uma coreografia, fazer esse papelão? Pode, como o Fernando Henrique também. O Fernando Henrique está fazendo também, ou fez recentemente, um papelão pedindo o impeachment do Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro ia ser renunciado, uma frase nada democrática, né, conspirando, ou pelo menos fazendo uma marola para o Sérgio Moro sair do governo, e dizendo aí que o Lula é uma saída democrática, o que é um vexame completo na vida de qualquer um. Então, em vez de você pegar seu Fernando Henrique Futebol Clube, ou PSDB Futebol Clube, e dizer, não, isso sempre foi alguma coisa. Não, você identifique em cada momento histórico o que foi feito, porque você vai poder cobrar aquele tipo de ação. Olha, Tarcísio Gomes de Freitas, eu quero que, se você for eleito em São Paulo, você faça o que você fez ali no Ministério da Infraestrutura. Não venha com essa conversa de que você está representando a direita, ou o PSDB, ou o PL, que é o da vez, não interessa. Isso não é boa guia, isso é pista falsa. E hoje, evidentemente, que é o grande lastro dos oportunistas. Né? Deixa eu pegar um escudinho aqui, porque durante um certo tempo, e Lacombe, para concluir, muita gente vive disso, porque tem sempre um grupo dos que acompanham menos, etc. e tal, que vão seguir, tá, com esse rótulo eu confio, com esse rótulo eu acho legal. Aí o cara sai do governo, começa a detonar a agenda, ou pelo menos desestabilizar politicamente aquele governo que supostamente era o guardião daquele rótulo, aí ele fica meio perdido. Eu vou para o dissidente, ou eu fico lá, onde é que está aquele ideal que eu imaginei? A gente precisa um pouco mais de pragmatismo na política brasileira e na discussão sobre a política brasileira. Ô, Ana, vamos testar seu áudio agora, eu espero que esteja funcionando, para você falar um pouquinho sobre a juíza Ketanji Jackson, que está lá em Sabatina, indicação do Joe Biden para a Suprema Corte Americana. E aí, me escutam agora? Não, seu áudio não está bom, Ana. Tá abafado. Constantino, então, dá uma amarrada aí nesses assuntos todos que a gente tratou. Daqui a pouquinho, logo depois do comentário do Constantino, então, participação do Adrilles Jorge aqui no 4x4. Consta? Não, eu gosto muito quando o Fiuza faz isso, é a nossa visão complementar sobre o assunto. Ele desmascara os mantos de ideologia, de conceitos e de partidos mesmo, para o que está servindo só para mascarar oportunismo individual. Cinismo, de picaretas, digamos assim. Então ele faz isso muito bem e eu acho que está certo, mas deve significar alguma coisa, e isso é a eterna divergência construtiva, deve significar alguma coisa que esse oportunismo vem sempre saltitando que nem um Saci Pererê, sempre de um lado só. É sempre uma mensagenzinha embalada para aquilo que se convencionou chamar de esquerda.
né? Mesmo quando tinha o Fora Temer do clubinho, a turma do bem, a turma do mal, ali era para barrar um programa pragmático de reformas associadas de alguma maneira à visão mais liberal, né? Enxugar Estado, cortar privilégio, era mais ou menos isso. Talvez seja esse um bom caminho para a gente amarrar essa história. Esse manto dos conceitos da ideologia, eles vêm servir a picaretas e mamateiros, né? Gente privilegiada, que de alguma forma quer manter um status quo dessa situação de coisas que o Estado é uma grande vaca leiteira. Então talvez daí a gente consiga um denominador comum para essa história toda, né? Porque isso é aquilo que eu e muita gente chamamos de esquerdismo. Essa visão de mundo que serve exatamente para manter um Estado hipertrofiado, distribuindo benesses, privilégios, protegendo interesses. Isso é exatamente o cerne da questão. Então, quando algum projeto ameaça, né, consertar um pouco esse estado de coisas, a turma vem com uma grita muito pesada. Então eu acho que é mais ou menos por aí, né? O próprio Lula não escondeu que adoraria estar disputando com tucanos, porque era mais civilizado. Bom, em primeiro lugar, não era, né? Eles se xingavam e é curioso de imaginar e lembrar que os petistas sempre chamaram tucanos de fascistas. Por que isso é importante? Porque é que nem a história do Pedro e do Lobo. Aqui nos Estados Unidos está indo pelo mesmo caminho. O Mitt Romney, que é um sujeito mais lord gentleman que existe, é um republicano que eles chamam de Rhino, que é Republican in name only, na essência é quase um democrata, tanto que figuras como Guga Chakra adoram o Mitt Romney, ele é um democrata, né? E quando ele disputou a eleição, ele foi rotulado de insensível, malvado e fascistão. Né? Pegaram até uma história dele levar o cachorro no capô do carro numa viagem, falaram que o cara era Hitler reencarnado. Então, por que isso é relevante? Porque na hora que surgir alguém mais radical mesmo, do lado de cá, entre aspas, né? E a turma bateu o bumbo do autoritário fascista, né? Essa coisa vai cair em ouvidos moucos, porque eles estão batendo esse bumbo, eles chamavam o Serra, que é um comuna, de fascista, ou neoliberal, ou sei lá o que para eles é tudo sinônimo, o que não faz nenhum sentido, até do ponto de vista histórico é ridículo. Então é uma estratégia, concordo que o Fius é uma estratégia mercadológica e tudo mais, mas sempre com esse manto do clubinho associado à visão progressista. Então é mais ou menos isso. Um dia a gente tem que fazer esse programa, a gente tem falado sempre aqui de fazer um programa sobre tudo isso, né? Sobre todos esses rótulos, a gente tem aqui opiniões um pouco divergentes, né? Mas quem sabe um dia a gente vai fazer esse programa só sobre isso, né?